Saulo, a gente vai falar hoje sobre projeção astral, obviamente, né? Que é um papo que nunca termina, porque sempre existem experiências novas. Eu gostaria muito também de conseguir linkar algumas coisas que você vem aprendendo dentro do curso de medicina, sim, junto a esse plano espiritual, astral, saber se é possível também linkar algumas coisas. E depois a gente tem mafas espirituais, tem outros temas também pra gente estar conversando, né? Mas primeiro eu quero saber sobre isso. Se existe alguma coisa que linka esse mundo espiritual com as projeções, com clarividência, com o que as pessoas sentem no dia a dia mesmo. Quando eu comecei a estudar, né? Às vezes eu tenho até dificuldade, porque eu começo a estudar uma determinada coisa e aquilo me remete às questões espirituais. Tipo, eu tô vendo ali sei lá, o sono REM, por exemplo. Eu estudei a vida toda sobre catalepsia projetiva, paralisia do sono, eu começo a ver como funciona o sono REM. E eu entendi, ou começo a sincronizar que a hora que você está em catalepsia projetiva, em paralisia do sono, faz todo sentido que você esteja em sono REM, porque você acorda dentro do corpo e mantém a consciência. Inclusive, por o cérebro ativar, causar o que a gente chama de desincronização, sincronização, ele imediatamente mantém você preso. Você fica em Trendelenburg, quando você levanta, fica a cabeça presa. Fora isso, todas as áreas celulares, cada detalhe. Olha que exemplo legal, por exemplo. Eu agora estou estagiando, né, dando uma oportunidade incrível junto a um amigo que me fez um convite, que é o Jeromil. Eu trabalho com ele na AMA Idoso. Eu sou estagiário, só fico assistindo. Mas assim, as pessoas o tempo todo estão com diabetes, os idosos, né, uma parte grande deles tem diabetes. E você começa a tentar entender. A diabetes é uma coisa interessante, porque não é falta de recurso, é falta de receptividade para o recurso. O recurso existe, normalmente a diabetes tipo 2, nesse caso, que o idoso tem, ele tem ali a glicose sobrando na corrente sanguínea, mas ele não tem recepção celular. Com o tempo acontece um processo ou pelo processo de envelhecimento, uma resistência, algumas dificuldades, que o corpo mantém uma resistência de captar os recursos que tem, então não falta recurso. Aí isso me fez pensar muitas coisas sobre receptividade áurica, que às vezes tem. Porque falta recurso no mundo? Não, cara. Aí você para ver por que ele não entra. Aí eu fiquei pensando, será que tem algum tipo de resistência? Aí eu começo a sincronizar tudo. No nosso sistema áurico, eu não tenho que ninguém fazer, é um sistema comportamento, porque a aura passou a ter resistência pelo comportamento da consciência que ele estava. Então, claro que tem questão genética, tem outras coisas, mas existe uma resistência. Deixa eu entender. Então, existem aí, vamos dizer assim, doenças que a nossa aura mesmo, ela meio que projeta isso dentro da gente por conta dessa resistência da aura? Na verdade, não é só isso. É tudo. É como se... Imagine que existe aí o mesmo princípio da sintonia e da falta dela. Por algum motivo, que a gente não entende qual, não se sabe ainda por que acontece essa resistência. Sabe-se só que o uso indiscriminado de açúcar ou algumas Sim. outras que faz o uso muito alto faz com que o corpo, a célula com o tempo possa acontecer. Pode acontecer em qualquer idade, inclusive na infância. Mas não se sabe ainda. Mesmo princípio, a gente não sabe por quê. E isso não tem explicação. Por que algumas pessoas conseguem algumas coisas, outras não? E isso em áreas diferentes, em várias coisas. Você tem a questão própria da saúde, que você falou da doença, você também tem a questão da própria... Por que alguma pessoa não consegue recurso financeiro, por exemplo? Por que alguma pessoa não consegue sentir plenitude? Aí eu fico sempre pensando, existem milhões de receptores na célula, são muitos. Camadinhas que atravessam ali de várias formas diferentes. De proteína G, que passa... Cara, será que alguns desses não estão ativados na gente por algum motivo? Então a gente não respira? Se você não respira, por exemplo, um determinado tipo de, sei lá, de energia espiritual, talvez você fique fragilizado disso. Talvez só. A consciência no corpo físico, ela precisa respirar algumas, sei lá, nutrientes que são espirituais. Se você não consegue trazer isso para o seu corpo, você entra em depressão, um exemplo. Então eu comecei a ligar um monte de coisa. Isso, cara, você vai ligando as coisas, assim. Por exemplo, patógenos. Tudo isso eu fui ligando. A gente sempre fala assim, não, sua aura não tá boa, você tá com a aura... O que é uma aura ruim? O que é uma pessoa doente? Normalmente ela tá ou com uma virose, uma bactéria, algum fungo ou alguma reação no seu próprio sistema celular. Sei lá, uma neoplasia, uma alteração celular. Mas fazendo essa interligação, será que nossa aura não continua tendo patógenos?
Será que a gente só tá... Não é só uma questão energética. Será que quanto mais tempo perde uma pessoa energeticamente não muito boa, você começa a ficar ruim? Por que será? Pelo mesmo motivo que quanto mais tempo você fica perto de uma pessoa doente, você aumenta a sua taxa viral. Você vai ficando doente, mas você tem mais probabilidade de ficar doente quanto mais tempo você fica perto de uma pessoa. Porque a taxa de acesso àquele patógeno está ali. Então você começa a pensar que a aura da gente talvez esteja contaminada com patógeno, só que a gente não consegue ver ainda. Então assim, deixa eu entender. Vamos lá, vamos supor. Até porque vai entrar em pessoas que trabalham em hospital, por exemplo. Sim. Tem pessoas que estão doentes e tem pessoas que têm a energia mais pesada mesmo. O que é energia pesada? Além da própria reação. É a reação do pensamento, calma. Mas a reação do pensamento ruim faz o que no corpo da gente? Tem um sistema inteligente que acontece. O que eu considero energia pesada é quando uma pessoa está no ambiente e você sente algumas alterações do teu corpo que normalmente você não tem. Mas é assim, vamos lá. A energia pesada, quem que faz a energia pesada? O ser humano. Sim. Os animais não têm energia que eles não posso dizer que é pesada, é neutra, porque eles não têm pensamento de maldade ou uma direção de maldade. Eles podem ter até uma direção triste, um banzo, mas não isso. O ser humano, ele faz isso. Então ele faz isso com o seu próprio corpo. Ele começa, através de pensamentos, de ações, fazer com que o organismo dele não fique bom. Ele não consegue limpar o próprio organismo mais, que sai da homeostase, desequilibra todos os eixos. Automaticamente ele fica mais... O sistema imunológico dele não... Veja que interessante. O sistema imunológico, o sistema de defesa não funciona mais corretamente. O que acontece? Patógenos externos acessam você adoece. Mas será que você só está adoecendo e ficando negativo fisicamente? A aura talvez não seja só estar denso, ela talvez se encaixe de seres estranhos também, de micropartículas mesmo. Vida, cara, esse é um planeta dos seres microscópicos, esse é o planeta bactéria. Nosso corpo, nos seus dentes agora tem mais bactérias do que pessoas no mundo, nos dentes só. Que loucura, né? Só nos dentes. Isso é comprovado, isso não é bala, isso é científico. Então assim, eu acho que aqui, com uma pessoa que não se cuida, ela não lava a aura, ela não limpa. Então ela não dá tempo de... É que nem uma pessoa que não toma banho. Com o tempo, o que acontece um mês depois que a pessoa não toma banho? Ela tá fedendo, ela tá cheia de sujeira. Você tá sentindo o cheiro, mas ela está infectada com coisas que ela não tá tirando para tomar banho. Sente mais. Você concorda que você é capaz de pegar uma doença perto de uma pessoa que não tá tomando banho? Porque a quantidade de coisa que ela tá carregando nela. Ela não toma banho... Pelo menos isso, porque você não resolveria o problema, mas tiraria o acúmulo. Então, a pessoa que toma um passe, que tem bons pensamentos, ela não permite com que os patógenos fiquem nela, assim como o corpo não desarmoniza. Então, você fica doente, existe infecção áurica. Eu acho que a pessoa está infectada. Por isso que ela está negativa também. A infecção parte do seu comportamento.